Quando eu entrei para PEI, né? Quando eu passei também pela questão da discursiva. Então é sobre a discursiva que eu vou falar um pouquinho. Mas assim, não é uma aula, tá? São só algumas dicas que me ajudaram e eu gostaria muito que ajudasse vocês também, tá bom? Então olha só, primeira coisa que é super importante e que eu estudei muito e ficou martelando sempre na minha cabeça sobre isso. Não vamos colocar título na questão discursiva, porque a questão discursiva ela não é uma redação. Ela vai ser uma dissertação, ela vai ser um texto, ela vai ser o desenvolvimento de um assunto, mas ela não é uma redação. Então não tem título. Já começa por aí, tá bom? Outra coisa, não assina no final, tá? Você não coloca o seu nome, não assina. Normalmente parece uma coisa muito simples, mas acontece muito. E pelo que eu soube, quando a banca vai fazer as correções, quando ela vê um título, ela já nem olha mais o conteúdo. Pode estar maravilhoso, mas se tiver um título ali, acabou. Se ela olhar no final, tiver uma assinatura, ela já não vai levar em consideração o seu conteúdo. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu assisti um vídeo e tal sobre a discursiva, eu vi que no final a pessoa colocou atenciosamente, vírgula, professor de grupo de educação infantil. Isso também não pode? Então, o ideal mesmo é você até não colocar, porque você não sabe se vai ser levado em consideração ou não. O ideal é você tratar do assunto da questão com toda clareza e com imparcialidade, tá? Então, assim, nunca escreve em primeira pessoa. Eu acho, eu penso, na minha opinião, nada disso. Você sempre procura tratar do assunto em sujeito indeterminado, porque você não vai colocar a sua opinião ali. Você vai falar sobre o tema, né, que está sendo solicitado. Você não vai colocar a sua opinião. Então não coloca eu, tá, nas escritas. Não coloca também assim carga emocional no seu texto. Você procura ser sempre racional, falar sobre o assunto de forma clara, objetiva e com racionalidade. Não coloca a sua emoção, porque aí já transmite o seu sentimento, tá bom? Outra coisa bacana, você procura escrever o seu texto de uma forma assim, um modelo justificado. Procura não encostar na margem nem da direita e nem da esquerda. É claro que ninguém vai fazer nada milimetricamente, mas procura ali, quando você estiver escrevendo, deixar mais ou menos um espacinho de uns 2 centímetros mais ou menos do início da margem e do final da margem, para ele ficar assim meio que todo proporcionalzinho, por uma questão estética mesmo, tá? Procura usar letra legível. Você pode usar tanto letra cursiva quanto a letra de forma, que é a bastão, né? Mas se você usar a bastão, procura sempre diferenciar as maiúsculas das minúsculas, tá bom? Para ficar isso bem, bem aparente. Sempre caneta azul ou preta, né? Se tiver qualquer outro tipo de cor de caneta também, não vai ser lida a sua redação. E outra coisa que eu fiz e me ajudou muito, procura sempre fazer um rascunho, gente. Por mais que o tempo esteja corrido, por mais que você esteja ansioso, todo mundo fica ansioso, mas procura fazer um rascunho. Por quê? Quando você faz o rascunho, quando termina, você lê. Quando você lê, você observa se você compreende bem. Você observa se você não repetiu um monte de vezes a mesma palavra. Por exemplo, porém. Porque às vezes o nosso pensamento está ali e você está escrevendo. Mas depois, quando você vai ler, tem um monte de vezes a mesma palavra. Então, se você rascunhar assim, quando você for passar limpo, troca por palavras sinônimas. Outra coisa, você está na sua folha final, né? Na sua folha de resposta. Errei. Não passa o branquinho. Não faz assim, para rasurar a palavra toda. Faz um risco no meio da palavra. Você já rasurou ela, tá? Para não ficar muito aparente. É claro que o ideal é não errar, mas pode acontecer. Então faz um risco ali no meio que você já disse que aquilo não está valendo, mas você não deixou muito claro que está rabiscado o seu texto. Outra coisa.
coisa, normalmente eles pedem para fazer assim, de 20 a 30 linhas, de 20 a 25 ou de 20 a 30 linhas. Procura nunca fazer o mínimo e nem chegar no máximo. Então, se for de 20 a 30, procura chegar ali umas 25 linhas. O ideal é você, se for de 20 a 25, procura chegar no 23. O ideal é você chegar no médio, ali na quantidade média de linhas que eles pedem, de pautas, né? Não ficar nem no mínimo e nem extrapolar o limite. Normalmente, o ideal é que o seu texto, a sua resposta, tenha de 4 a 6 parágrafos. Normalmente, você põe um parágrafo para a introdução, né, que é onde você vai colocar a sua ideia inicial, o seu pensamento inicial. Você deixa 2 ou mais parágrafos para a parte do desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o coração da sua resposta, toda a sua explicação, toda a sua elaboração está ali no desenvolvimento. Então, procura deixar uma quantidade maior de parágrafos para o desenvolvimento. E na conclusão, você faz uma avaliação do tema, você amarra o tema e você fecha, dá para fechar em um parágrafo. Outra coisa, procura não falar muito amplamente sobre o assunto. Fala de uma forma sucinta, clara e objetiva. Por quê? Para aquele texto não ficar cansativo para quem vai ler. Ficar um texto assim, bom, compreendi, me passou o recado, ok. Então, às vezes, a gente quer enfeitar muito e acaba ficando cansativo. Então, procura sempre trazer aquela ideia de clareza e objetividade, tá bom? Uma dica que eu também sempre usei e me ajudou. Na questão, normalmente eles falam uma introduçãozinha sobre o que é e fazem uma pergunta. Então, como a gente pode começar a elaborar a nossa resposta? Grifa a pergunta. A partir daquela pergunta, você começa a pensar na sua resposta em forma de texto, em forma de dissertação. Então, bom, respondi aquela pergunta, para mim é só uma frase a resposta. Não, vamos lá. É uma frase que eu posso argumentar de tal forma, que eu posso explicar de tal forma, né, que eu posso expor de tal forma. Então, grifa bem aquela pergunta e procura ser bem objetivo naquela resposta, mesmo que em forma de um texto. Tá bom? Tá ficando claro, gente? Deixa eu ver mais o que eu coloquei de importante. Alguns temas que, assim, podem ser trabalhados podem ser questionados lá na prova. Planejamento, podem falar muito sobre planejamento, pedir para você planejar de alguma forma, podem pedir para você fazer uma organização da rotina na educação infantil, porque é uma coisa que também é bem conversada, discutida, né, da importância da rotina. Podem falar sobre alguma coisa específica da legislação, também da LDB, das legislações que a gente usa bastante na educação infantil, né, das diretrizes. Então é bacana você estar com isso até para as outras matérias da prova, estar com algumas noções sobre o assunto de legislação. E agora pode falar sobre a descrição e a importância do ambiente da sala de aula. Também é um tema bacana que eles podem colocar em questão. Na educação infantil, o ambiente é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, ele pode pedir para você falar dessa ambientação da sala. E uma coisa que eu acho que, assim, é muito provável que aconteça, que é um assunto muito atual, é a BNCC. Né? Então, assim, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que começou a ser elaborada, proposta em 2017. É um assunto muito novo ainda, mas que já está sendo muito falado e debatido na SME. Então, eu acho que é um possível assunto que pode ser tratado na questão discursiva para você falar sobre ele um pouco. Então, assim, é claro que é um assunto super extenso, mas procura ver se você consegue dar uma pincelada, ao menos, nesse assunto. Porque, por exemplo, deixa eu falar esse exemplo depois. Como a gente pode começar as partes da redação? Como a gente pode iniciar a introdução? Eu coloquei aqui assim, você pode iniciar o seu texto da seguinte forma: todos sabem que, observa-se que, sempre sujeito indeterminado. Muito se discute a respeito do
tal assunto, no tal tema que está sendo tratado. Pode-se afirmar que. Então, são formas legais que você pode começar o seu texto e não vai ter erro, tá? São algumas expressões que você pode usar para começar a sua parte da introdução. Algumas dicas de como você pode começar a sua parte do seu desenvolvimento. Em consequência disso o quê? Do que você já falou na introdução. Porque na introdução você coloca a ideia inicial. O que você vai falar? A resposta ali da pergunta, da questão. Então, como você já falou sobre o que você vai falar na introdução, do desenvolvimento você pode começar assim. Em consequência disso, o assunto tal. Vale ressaltar que, sobre o assunto tal, pode-se mencionar a respeito do tal assunto. Então, são algumas formas que você pode desenvolver o seu tema e que também são formas bem aceitáveis lá na hora da correção. Alguns argumentam que, se você de repente quiser comparar autores, se você quiser falar do posicionamento do Piaget, do posicionamento do Vallon, comparar os autores, então você pode começar o seu desenvolvimento assim. Alguns argumentam que, aí quando o outro parágrafo, já outros argumentam que, entendeu? Se você quiser fazer uma comparação. E na conclusão, você pode fazer assim. Em virtude dos fatos mencionados, que fatos? Os fatos que você já destrinchou todo no desenvolvimento. Em virtude dos fatos mencionados, aí você conclui, faz um arremate da sua ideia. Por isso tudo, você também conclui. Pela observação dos aspectos analisados, aí você vai lá e termina de concluir. A conclusão é uma parte final que não precisa ser muito extensa não, tá bom? É só aquele arremate final mesmo. A parte que realmente vai ser maior vai ser a parte do seu desenvolvimento, que é o coração da sua resposta. Eu elaborei aqui uma questão, assim como se fosse uma questão discursiva, para dar um exemplo para vocês como eu montaria, tá? Como eu montaria a minha. Eu pensei na seguinte questão, eles colocaram lá como tema, cite os campos de experiências da BNCC e exemplifique algumas ações práticas para o cumprimento dos campos de experiência. Eu coloquei relacionado à BNCC, como se a questão fosse assim. Então, se a questão fosse essa, eu já iria grifar na questão a palavra explique. Você vai ter que falar um pouco sobre o campo de experiência. E depois eu grifaria lá na questão também a parte cite ações práticas. Então, no seu desenvolvimento vai ter que ter uma explicação sobre os campos de experiência e vai ter que ter alguns exemplos de questões práticas para você atingir e desenvolver os campos de experiências que a BNCC propõe para a educação infantil, né? Então, eu deixaria isso bem claro, tentaria responder isso. Então, como eu responderia? Eu responderia assim. Sabe-se que, eu iria começar assim a introdução, sabe-se que são 5 os campos de experiência para o currículo da educação infantil, de acordo com a nova base comum curricular de 2017. Então, já estou informando que a base comum curricular é de 2017 e que os campos destinados à educação infantil são 5. Aí, continuo. Faz-se necessário que se compreenda e que cumpra-se ou que efetive-se na prática tal proposta. Então, já estou afirmando que para você praticar, você precisa compreender os campos. Eu terminei ali o meu parágrafo introdutório. A introdução já está ali. Agora eu vou desenvolver. Eu vou explicar um pouquinho sobre os campos e vou citar as ações práticas, né? Que é a parte mais importante. Então, assim, caramba, me deu um branco, eu não lembro de todos os temas, eu não lembro dos nomes dos temas todos, são muito, né? Não pode acontecer. Eu sei que também aconteceria comigo. O assunto é muito novo, não deu tempo de eu lembrar de tudo. Enfim, você vai colocar ali, pelo menos, mais ou menos, o que cada campo vai tratar. Você não precisa lembrar exatamente o nome do campo de experiência. Mas se você lembrar mais ou menos o assunto, você já vai dar uma ideia para quem lê que você domina.
que você sabe do que está tratando o campo de experiência. Então, supondo que eu não lembrei o nome de todos os campos certinhos. Então, eu vou colocar assim, desenvolvimento, tá? Os campos de experiência, então, primeiro eu vou dizer o que são os campos de experiência. O que são os campos de experiência? Assim, agora pensando, não o que eu vou escrever, pensando. O que são os campos de experiência? Os campos de experiência que a BNCC está tratando são os conhecimentos da humanidade, os conhecimentos que já vão sendo tratados desde muitos anos, né? São os conhecimentos da humanidade que a ciência consolidou, que foram consolidados através das ciências. Então, eu vou colocar agora na minha explicação. Vamos lá. Os campos de experiências são os conhecimentos históricos da humanidade que foram consolidados pelas ciências e que, aí agora a gente traz para a educação infantil, e que serão articulados com os saberes dos alunos e com base nas interações e brincadeiras. Por quê? Porque as nossas diretrizes curriculares falam e batem o martelo o tempo todo que o foco é o aluno, que o foco é a criança, que na educação infantil o foco são as brincadeiras, é o aprendizado lúdico. Então aqui você já está demonstrando um pouco do seu conhecimento sobre os nossos materiais de educação infantil. Não só a BNCC, mas os outros que já são os que a gente trabalha há mais tempo, né? Então, o foco é sempre a criança, né? E outra coisa, quando você coloca assim, serão articulados com os saberes dos alunos, você já está mostrando que você vai levar em consideração a bagagem que a criança traz. Ou seja, a cultura que a criança tem, a socialização que a criança traz, desde a creche até a pré-escola. Porque, como a colega aqui falou anteriormente, cada um tem a sua cultura. O bebê lá que toma o banho em tal horário, quando chegar na creche, ele vai querer tomar, vai sentir a necessidade do banho naquele horário. Então é a cultura. Então, quando você coloca assim, articulados com os saberes dos alunos, você vai estar articulando os campos de experiência com o que as crianças já trazem nas suas bagagens, né? Então, continuando o desenvolvimento, tá? Para tal, será preciso tratar de assuntos relacionados às... Aí agora eu vou falar sobre os campos e não colocando cada tema. Para tal, será preciso tratar de assuntos relacionados às áreas de ciências sociais e naturais, das linguagens oral e escrita, da linguagem artística, também dos conhecimentos matemáticos e das dimensões expressivas do movimento corporal. Ainda também sobre a construção da identidade individual e coletiva do aluno. Eu falei sobre todos os assuntos que os campos de experiência trazem lá na nossa BNCC. Só que eu não coloquei o tema como ele traz, o eu, o outro e nós. Eu não coloquei o nome certinho, porque pode te dar uma ansiedade e você não lembrar. Então vai ser bacana você falar sobre cada um com as suas palavras. Você vai estar mostrando seu conhecimento. E até bom que não fica um texto mecânico. Não fica só aquela transposição, só aquela memorização, que você decorou aquilo e está escrevendo ali. Né? É até mais interessante você falar com as suas palavras. Viu que eu abrangi mais ou menos os 5 campos de experiência e não falei o nome certinho de cada um, né? Então, continuando o meu desenvolvimento, aqui eu falei sobre os campos de experiência. Então, aqui eu encerrei aquele assunto lá de explique os campos de experiência. Agora eu vou falar um pouquinho das ações práticas, porque lá na pergunta não teve cite ações práticas para o cumprimento dos campos. Então, vamos lá. Outro parágrafo de desenvolvimento. As ações práticas no dia a dia da minha sala de aula podem incluir contação de histórias, rodas de conversas, atividades com músicas, danças, pinturas, brincadeiras, jogos que incluam noções de espaço, noções de tempo, atividades com cores, brincadeiras com quantidades, desenhos e escritas espontâneas, dentre outros. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei as ações práticas, mas quem já trabalha na educação infantil sabe que é uma coisa muito comum
não é? No nosso dia a dia, contação de história, elaboração de desenho, músicas, brincadeiras, jogos, porque vai aprendendo através da atividade lúdica. Então aqui eu citei ações práticas para o cumprimento dos campos de experiência que trata a BNCC. Se você lembrar de outros do seu dia a dia, você cita outros. E quando você concluir, você sempre coloca uma vírgulazinha dentre outros. Mostra que você está se limitando à quantidade de linhas e de espaço que a questão determina, mas que você tem mais conhecimento. Não é? Dentre outros, eu sei muitos outros. Você pode até naquela hora não lembrar. Mas para quem está lendo, não é, gente? Mas para quem está lendo, vai dar a noção de que você tem uma gama de outras opções e que você colocou dentre outros para não ficar cansativo e não ficar muito extenso. Então aí é uma jogadinha de marketing, né? Então ali fechei a questão da resposta de citar ações práticas. Agora, ó, o meu desenvolvimento ficou com 3 parágrafos, tá bom? 2 parágrafos. Um parágrafo eu falei dos conhecimentos históricos dos campos de experiência. No segundo parágrafo do desenvolvimento eu falei os assuntos que você vai tratar, que são aqueles temas todos, né? No segundo parágrafo falei com as minhas palavras. E no terceiro parágrafo eu fechei com as ações práticas que você vai usar. Agora vamos lá fazer o arremate final na conclusão. Agora começando a conclusão. Salienta-se que o aluno deve sempre expressar os seus sentimentos, ideias e emoções no decorrer de todas as práticas pedagógicas oferecidas, a fim de que seja o protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. Ou você está voltando novamente para fechar que o foco é a criança, que a criança é o protagonista principal do desenvolvimento de ensino-aprendizagem dele. O educador tem a função primordial de fazer a mediação, mas o aluno é o protagonista do seu desenvolvimento. Então você já está concluindo, ressaltando a importância que o aluno ali, ele é tudo, né? De que ele é o foco para o desenvolvimento dele próprio. Então, continuando a minha conclusão. A partir dessa compreensão, o uso de práticas no campo de experiência, nos campos de experiência, estarão sendo executados em conformidade com a proposta de desenvolvimento integral e global dos alunos na educação infantil. Entendeu? Então eu fiz um arremate final do assunto na conclusão, não me prolonguei muito, procurei ser clara e objetiva na questão. Vocês acharam que o texto ficou cansativo? Quer que eu leia então de forma corrida, sem as intervenções? Quer que eu fale introdução na introdução? Então vamos lá. Introdução. Gente, não escreve todo mundo a mesma coisa lá na prova, não, para não pensar. Muda a ideia, troca as palavras pelos sinônimos, tá bom? Então vamos lá. Introdução. Sabe-se que são 5 os campos de experiência. Vocês não querem escrever? Então tá bom, vou falar corrido. Introdução. Pode, gente. Corrido. Quando estiver pronto, você me avisa. Pode. Sabe-se que são 5 os campos de experiência para o currículo da educação infantil, de acordo com a nova Base Comum Curricular de 2017. Faz-se necessário que se compreenda e que se efetive na prática tal proposta. Os campos de experiências são os conhecimentos históricos da humanidade que foram consolidados pelas ciências e que serão articulados com os saberes dos alunos e com base nas interações e brincadeiras. Para
tal, será preciso tratar de assuntos relacionados às áreas de linguagem oral e escrita, artística, das ciências sociais e naturais, assim como conceitos matemáticos e sobre as dimensões expressivas do movimento corporal. Ainda acerca da construção da identidade individual e coletiva do sujeito. As ações da prática podem incluir contação de histórias, rodas de conversas, atividades com músicas, danças, pinturas, modelagens, brincadeiras, jogos que incluam noções de espaço, tempo, atividades com cores, brincadeiras relacionadas a quantidades, desenhos, escritas espontâneas, dentre outras. Salienta-se que o aluno deve sempre expressar seus sentimentos, ideias e emoções no decorrer de todas as práticas oferecidas, a fim de que seja o protagonista em seu processo de ensino-aprendizagem. A partir dessa compreensão e das práticas utilizadas, os campos de experiência estarão sendo executados em conformidade com a proposta de desenvolvimento integral e global dos alunos na educação infantil. Fechou? Tá bom? Então, assim, o recado que eu queria passar para vocês era esse. Como eu falei, não é uma aula, foram algumas dicas que eu espero e desejo do fundo do meu coração que ajude vocês. Estou aqui na torcida, tem aqui a minha colega que trabalha comigo e sabe disso, né, Ana? Estou aqui na torcida, que todo mundo entre, que a gente desempenhe um trabalho maravilhoso para as nossas crianças, acima de tudo, com afeto positivo, né? Vamos deixar para não afetar negativamente, vamos afetar positivamente os nossos alunos, que a gente trabalhe juntas, que nós sejamos felizes, façamos uma equipe coesa, uma equipe em que a gente seja feliz, que a gente trabalhe com amor, alegria e boa sorte para todo mundo. Já deu tudo certo amanhã, tá bom?